Dom Pedro II foi o último imperador brasileiro. Ele governou o país de 1840 a 1889, e seu reinado foi marcado pela expansão diplomática brasileira no mundo, pela fundamentação de instituições de governo e pela expansão territorial. Conheça agora outros fatos curiosos sobre Dom Pedro II. Ele foi o primeiro e o único monarca nascido no Brasil. Nasceu às 2h30 da manhã do dia 2 de dezembro de 1825, no Rio de Janeiro. Seu nome de batismo era um pouquinho menor do que o de seu pai: Pedro de Alcântara, João Carlos Leopoldo, Salvador Bibiano, Francisco Xavier, de Paula Miguel, Gabriel Rafael Gonzaga. Após a morte de sua mãe, passou a receber os cuidados de Mariana Carlota de Verna Magalhães, que tinha sido sua ama de leite. O garoto a apelidou de da Dama. Após a morte dos irmãos mais velhos, foi reconhecido como herdeiro da coroa do Império Brasileiro. Por isso, quando Dom Pedro I abdicou do trono e voltou para Portugal em 1831, deixou o filho, com apenas 5 anos, como regente. José Bonifácio foi nomeado tutor do garoto e tornou-se responsável pela educação de Dom Pedro II. Enquanto Dom Pedro II era incapaz de governar por causa da pouca idade, o Brasil foi governado por regências: a Regência Trina Provisória, a Regência Trina Permanente, a Regência Una de Feijó e a Regência Una de Araújo Lima. Em 1840, o Brasil enfrentava diversos conflitos políticos. Os principais partidos queriam que Dom Pedro II assumisse o poder antes de completar 18 anos. Por causa disso, aos 14 anos, em 1841, ele foi declarado maior de idade e, no ano seguinte, coroado oficialmente e se tornou o segundo imperador do Brasil. As pedras preciosas da coroa de Dom Pedro I foram usadas na de seu filho. A coroa de Pedro II pesava 1,7 kg. De ouro cinzelado, era enfeitada com 639 brilhantes de Minas Gerais e 77 pérolas. Como o jovem imperador precisava se casar, de preferência com alguém da realeza europeia, encontraram uma princesa disponível em Nápoles. Dom Pedro ficou radiante com o retrato da jovem Teresa Cristina, mas teve que esperar mais de um ano até sua chegada, no dia 3 de setembro de 1843. Aos 17 anos, Pedro estava louco para conhecer a mulher com quem já se casara por procuração. Às 6 horas da tarde, o navio aportou com a princesa na Baía de Guanabara. Segundo o protocolo, ela só desembarcaria no dia seguinte, mas Dom Pedro resolveu subir no barco na mesma noite. Teresa Cristina fora avisada às pressas e já estava no convés quando o imperador chegou. Foi a maior decepção para Pedro. Ela era baixa, quase uma anã, gorda e mancava. Dom Pedro fez um cumprimento de boas-vindas, disse até amanhã e voltou para o palácio. O casal teve 4 filhos: Afonso, Isabel, Leopoldina e Pedro. Assim como seu pai, Pedro II também tinha uma amante, a Condessa de Barral. Ele ficou no poder até 15 de novembro de 1889, quando o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República. Dom Pedro II morreu no dia 5 de dezembro de 1891 em Paris, vítima de uma pneumonia. Por hoje é só, e se você gostou, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal.